Oi pessoal, bom dia. Então, dando sequência ali na parte do sistema nervoso, onde a gente já viu a estrutura do sistema nervoso através dos vídeos que eu mandei para vocês, através das atividades que vocês já fizeram no livro. Hoje, continuando a partir da página 264, a gente vai falar um pouco do desenvolvimento do sistema nervoso para que a gente consiga chegar na parte do desenvolvimento humano, onde a gente vai conseguir perceber os hormônios, as estruturas femininas, masculina, período de puberdade, onde tem todas as modificações. Então, nisso a gente acaba ali destacando o sistema nervoso, principalmente na parte do seu desenvolvimento. Então, lá na questão do desenvolvimento do sistema nervoso no feto, pessoal, ele se inicia aproximadamente na 3ª semana de gestação. Então, ali na primeira semana, as estruturas embrionárias do sistema nervoso que primeiro se formam são umas estruturas com uns nomes bem difíceis e bem estranhos, mas essas são as primeiras estruturas, que são chamadas de prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Essas são as primeiras estruturas do sistema nervoso que se formam. Então, mais uma vez, nesse trava-língua, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Então, por serem as primeiras estruturas geradas na fase embrionárias, é por meio delas que todas as outras regiões do sistema nervoso serão formadas ao longo do desenvolvimento humano. Aqui, quando a gente fala também já nessa parte do sistema nervoso, a gente sempre destaca também o sistema endócrino ali no desenvolvimento humano. Então, o sistema endócrino é constituído essencialmente por órgãos e glândulas, e essas glândulas têm como função a secreção de hormônios na corrente sanguínea. Então, os hormônios, pessoal, por sua vez, são substâncias que transmitem uma informação química por meio da atuação em um órgão-alvo. Por exemplo, a adrenalina, que é um hormônio sintetizado pelas glândulas adrenais, em situação de medo ou susto, quando a gente tem, e promove um aumento da pressão arterial e da frequência respiratória e a dilatação da pupila. Então, é possível a gente ver isso claramente quando a gente pega um susto. Automaticamente, meu coração tá para sair pela boca. Você às vezes treme, ou você às vezes chora, você expressa alguma coisa quando você sente medo. Então, tudo isso vem ali do sistema endócrino, através dos hormônios, que vão trazendo, então, todas essas estruturas, todas essas ações que vão acontecendo conosco quando acontece determinada ação. Outra coisa também que é importante destacar seria o controle do hipotálamo e hipófise. Então, o sistema nervoso controla e integra todos os sistemas do nosso organismo. Isso é importante para vocês memorizar. O sistema nervoso é aquele que controla e integra todos os sistemas do nosso organismo. Então, do hipotálamo, o controle passa a envolver a hipófise. Então, o hipotálamo e hipófise, a gente já falou em aulas anteriores, eles estão ali junto. Essa glândula de cerca de 1 centímetro, pessoal, ela está localizada na base do cérebro e é conhecida como glândula mestre. Por que é conhecida como glândula mestre? Porque ela controla a maior parte dos hormônios secretados pelas glândulas endócrinas. Acabamos de falar de glândulas endócrinas. Então, essa glândula mestre, que é o hipotálamo, ele faz ali o controle desses hormônios. A hipófise, por sua vez, tem 2 regiões, a adenohipófise e a neurohipófise. Então, o que é cada uma delas? A adenohipófise, pessoal, ela sintetiza, ela armazena, ela secreta hormônios mediante o controle do hipotálamo, enquanto a neurohipófise, ela armazena e secreta hormônios sintetizados pelo hipotálamo. Conseguiu entender? A adenohipófise sintetiza,
armazena e secreta os hormônios mediante o controle do hipotálamo, enquanto a neurohipófise armazena, secreta hormônios sintetizados pelo hipotálamo. Então perceba aí que há uma diferença entre as duas. Então, pessoal, percebam que a gente está fazendo esse caminho, falando do sistema nervoso, que é esse sistema central do nosso organismo. O nosso corpo em si tem esse funcionamento com esse sistema dotado de órgãos, de glândulas e que ajuda em todo o funcionamento do nosso corpo. Então, já avançando um pouco mais, a gente começa a falar então dessa parte que está relacionada a todo o desenvolvimento humano. Aqui então, como um todo, nós falamos em si do sistema nervoso, o desenvolvimento do sistema nervoso. Agora em si a gente vai falar do desenvolvimento humano. Então, começando na página 267 do livro de vocês, o hormônio do crescimento, o GH, assim chamado. Então, a gente consegue perceber que as mudanças físicas, elas são alterações mais visíveis desde o nascimento até o início da puberdade. Então, a gente consegue perceber as modificações que vão ocorrendo no nosso corpo. Desde lá da infância, o primeiro mês do bebê, no segundo ele já está diferente, no terceiro também, no quarto, quinto. Então, a gente vai acompanhando todo esse processo de modificação. E a nossa vida é esse processo de modificação constante. É hormônios, é células que se modificam, é estruturas novas que surgem. Por exemplo, o crescimento de barba, pelos pubianos, massa corporal. A gente consegue perceber muitas mudanças no nosso organismo. Então, quando a gente fala de todo o processo de desenvolvimento humano, a gente inicia com as duas estruturas masculinas e femininas, os testículos e os ovários, os grandes responsáveis por todo o processo de fecundação. Lembra ali de toda aquela história de que existe ali um óvulo, um ovócito, assim chamado, que se encontra com o espermatozoide e a partir desse encontro começa então a geração de um novo indivíduo. Então, o início da puberdade ocorre quando o hipotálamo, aquela estrutura que nós já falamos anteriormente, passa a estimular a hipófise para que esta aumente a produção dos hormônios. Então, a gente consegue perceber que a puberdade é o período de aumento das cargas hormonais. Por isso que é comum a pele ficar mais oleosa, o aparecimento de espinhas constante. Por quê? Porque existe um aumento de carga hormonal. Então, não esqueçam disso. Então, essas modificações que vão ocorrendo se dá pelo aumento das cargas hormonais, em que o hipotálamo manda uma mensagem para a hipófise e a hipófise em si começa a aumentar essas estruturas hormonais. E ali a gente também pode falar um pouco das glândulas adrenais. Então, o estresse é uma resposta adaptativa do organismo, uma forma de defesa. Então, perceba que é comum a gente se estressar por ter que esperar alguém, ou a aula é muito chata, ou o professor é chato, todo mundo reclama disso e daquilo, algo não deu certo, a gente se estressa. Então, isso é o quê? É uma resposta do nosso organismo. A gente conseguir perceber a todo instante o nosso organismo nos dá respostas. Ah, eu sinto dor de cabeça, então algo ali não está bem, né? Então é comum que a gente consiga perceber isso. Então o nosso corpo vai dando sinais. Próximo ao horário de acordar, um pico de secreção. E esse pico de secreção a gente pode dizer que é uma junção também hormonal. Isso ocorre como uma maneira de preparar o organismo para acordar, realizar as tarefas diárias, para que haja uma disposição. Então é como se o nosso organismo, enquanto a gente dorme,
também descansasse um pouco, não 100%, mas a maioria das estruturas também descansam. E ali, quando a gente está próximo a acordar, ali como se fosse um banho de água fria para acordar essas estruturas. Opa, é hora de começar o trabalho diário de novo. Então, por isso que a gente tem também, o nosso organismo trabalha constantemente e ele também tira os seus momentos de descanso. Então, pessoal, agora a gente consegue já dar uma introdução em toda a parte do desenvolvimento humano, o processo de fecundação. Lembram novamente? Um espermatozoide se encontra com um óvulo e ali gera-se uma nova vida. Então, a partir desse nascimento, desse novo indivíduo, 9 meses depois, ele começa toda uma etapa de desenvolvimento físico, ou seja, várias características vão acompanhando esse novo indivíduo, até chegar ali por volta dos 12 anos, a chamada puberdade, que é o período em que as cargas hormonais crescem e com isso começam a vir as modificações. Então, é super normal, pessoal, no período da puberdade aparecer muitas espinhas, pele oleosa. Por que, professor, aparece tudo isso? Estou cheio de espinha. É o aumento das cargas hormonais. Então, isso faz com que haja esse aparecimento indesejável. Nas meninas tem ali o crescimento dos seios, os pelos pubianos. Nos meninos, o aparecimento da barba, a mudança na voz. Então, tudo isso se dá no período da puberdade. As meninas também ali têm a primeira menstruação, a chamada menarca. Então, tudo isso se dá nesse processo. O que a gente consegue perceber hoje? Que a puberdade ela tinha ali uma idade para ser iniciada. Mas hoje há uma modificação muito grande. Por exemplo, a partir dos 12 anos se iniciaria a puberdade, ou seja, o período da adolescência, saia da infância para a adolescência. Hoje, por exemplo, tem meninas que aos 8, 9 anos já tem ali a sua primeira menstruação. Então já deixa precocemente a infância e entra já na adolescência de uma forma precoce. E a gente vai conseguir perceber no decorrer das nossas demais aulas como que se dá todo esse processo do desenvolvimento humano. Então hoje, para ajudar vocês, para que a gente não prolongue muito, a ideia desta aula de hoje era fazer esse caminho de todo o sistema nervoso até entrar então nessa parte introdutória já do desenvolvimento humano. Então hoje a gente vai ficar por aqui nessa parte e a gente vai para a prática agora, porque a aula não terminou, a gente vai para a prática. Então vou agora deixar uma atividade para vocês do livro e a partir da nossa próxima videoaula, então é a parte do desenvolvimento humano. Aí se a gente encerra o livro 3 e já corre para o livro 4, que vai ser algo assim bem pincelado, como eu estou fazendo, uma introdução geral, um apanhado geral, e aí vocês vão tirando as dúvidas comigo, a gente vai fazendo as atividades e aí a gente já vai encerrando o nosso ano letivo, tá bom? Então, se você chegou até o final desta videoaula, você sabe que tem que me chamar agora no WhatsApp, no privado, para que eu diga qual é a atividade que vocês irão fazer. Então, assim eu sei que quem assistiu e quem não assistiu essa videoaula, tá bom, pessoal? Então, terminou agora, fecha aí o vídeo e vai lá no meu WhatsApp que eu vou dizer qual é a atividade que é para fazer a partir de agora, tá bom? Dúvidas, questionamentos, mande mensagem para mim no WhatsApp, estou disponível para ajudar vocês, tá bom? Um abraço e vai no meu WhatsApp.